Apesar que a primeira vez que eu vi a câmera assim, eu fiquei, ai, meu Deus. Tímida, né? Só pra você, né? Só pra você. E você tendo que comandar um programa, né? Tipo, tendo que gerenciar tempo, pensar no roteiro. Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. Mas antes de apresentar minha convidada especial de hoje, vai ser um assunto que eu gosto muito de trabalhar, de conversar aqui. Quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, segue a gente nas redes sociais, Instagram e tudo mais. Tem no Spotify também, beleza? Dá essa força aí pra gente. Eu tenho aqui na minha frente a Elô Godoy, que está à frente do Cultura Livre, uma pessoa que, assim, vamos dizer assim, é uma resistência da cultura aqui em Cuiabá. Né? Todo mundo que está na cultura aqui se vê dessa maneira. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada, Murilo, é uma honra estar aqui com você na Central, poder falar de cultura, de arte, que é o que a gente ama, né? Eu acho que é o que me movimenta. Eu tô desde os meus 12 anos aí envolvida com teatro, música, e isso aí é uma coisa que me movimenta muito e é o que me dá combustível mesmo para continuar vivendo. Eu acho que um povo sem arte é um povo muito triste. A arte, olha, ela faz a gente vibrar, né? Ela consegue alcançar lugares que nada vai conseguir fazer com a gente. Sim, verdade. E você já teve alguma experiência artística para algum lado? Você já fez alguma coisa? Então, eu comecei com teatro, né? Eu sou atriz, diretora e produtora cultural. Comecei com 12 anos, eu já fiz mais de 20 espetáculos de teatro. Bacana. O último espetáculo que eu fiz agora foi Mulheres da Terra, que eu atuei, dirigi e também fiz a dramaturgia. E também Cabaré Aberração, também é um outro espetáculo que eu dirigi também, que fala de LGBTQIAPN+, espetáculo bem diferente. A gente estava falando um pouquinho antes de ligar as câmeras aqui, às vezes que quem chega agora e vê a gente na frente da tela, pensa assim, nossa, apareceu aí agora, não sabe a história pregressa, né, a batalha até chegar nos dias de hoje. Sim. Até tá na frente de uma câmera, aí que também não é nada fácil estar na frente da câmera também, né? Com certeza, Jim. Como eu te falei, eu comecei no teatro, e aí a Silvana Córdova, que é do Vambora. Ela já teve aqui, Silvana. Já teve aqui, ela é uma amigona minha da época do teatro, a gente começou a atuar juntas, e aí ela me fez o convite para ir para a TV Cultura e assumir a apresentação de um programa. E eu não sou do jornalismo, não sou formada, mas agora sim jornalista por tempo de profissão, né? Já tenho 7 anos aí. E aí ela me convidou isso lá em 2017 para ir para a TV. E aí eu aceitei o convite, a gente começou o Panorama Cultural, mas também na cara e na coragem, sem saber o que era câmera. Loucura, né? Quando você olha assim, nossa, como fui me meter nisso? Aí você já tá vivendo, você ama isso, né? Hoje em dia eu não consigo viver. E era uma vontade nossa, porque que bom que tem o Central agora, que dá voz também, que eu tô podendo vir aqui falar dos meus trabalhos, porque por muito tempo só tinha Cultura Livre e a gente precisa de lugares que apoiam, que divulguem a arte, e a gente vê que é isso, para não deixar minguar, né? Pra gente conseguir... A gente tem que manter a chama acesa o tempo todo, né? Exatamente, continuar sendo essa resistência aqui no centro da América, né, do Sul. Então a gente continua É o que a gente queria, quando a gente escolheu esse nome, né? Eu lembro que eu tava indo registrar a marca, eu tentava vários nomes legais, e aí eu falei, a gente tá no centro da América do Sul, e eu queria também que isso aqui fosse uma central, que todo mundo passasse, sabe? Uma central de informação, que conectasse, né? E central é um nome forte, né? Aí eu falei pra mulher, então vê aí, Centralcast, o que dá? Ela falou, cara, só esse nome que tem. Eu passei uns 10 nomes assim, eu falei, então vai ele mesmo, né? Estamos no centro... Centro Geodésico da América do Sul. Inclusive o meu primeiro estúdio ia ser do lado, assim, simbolicamente ia ser perfeito. Eu não consegui pegar o imóvel na época. É perto ali dos vereadores, da Câmara. Isso, ali na Câmara, pertinho do Cavernas ali, ia ser muito simbólico ali naquela região. Não consegui, mas ainda a gente tá, né? E aí eu acho que a gente tem um
uma intenção muito parecida, né? Sim. E o que a gente quer ser, assim como você também faz lá no seu programa, vamos dizer assim, fortalecer esse ecossistema, né? Que precisa, né? O artista, ele precisa dos espaços para expor o trabalho dele, para passar no seu programa, passa aqui, toca num bar, toca num programa de TV como a gente diz, né? Quebrar bolhas, né? Isso, furar bolhas, exatamente. Porque a gente tava falando aqui, aquele que não tá no mainstream já é um underground, né? Sim, com certeza. As pessoas acham que underground é só aquela coisa do rock extremo, não, mas se você não tá no mainstream, você já tá num underground ali. E eu acho que esse trabalho que você e a gente tá fazendo, as meninas do Vambora, o pessoal da Sumac, a Simone também tem um podcast dela lá também, que leva uma galera. Eu acho que é de suma importância, né? É um ecossistema que todo mundo pode se alimentar, né? Quanto mais gente fazendo, mais forte fica, Exatamente. né? Então essa que é a questão aí, sempre movimentar pra... Vicentão é outro também, né? Sim, Vicente é o cara que... Eu acho que ele é um dos mais doidos, loucos que tem, porque o que acontece, né? Para quem não sabe, no processo para você ir num evento, teve uma pessoa lá que puxou frente, que levou um projeto, que ganhou um edital. Vocês não sabem a dor de cabeça que é fazer isso, né? Conseguir fazer um evento, conseguir patrocinadores. Aí eu falo que ele é louco porque ele vai e pega uma banda lá da Finlândia, da Noruega. Sim, e traz, cara. E traz. Teve agora, né? Um show. E aí chega aqui e ainda eu vejo muita gente que não faz nada pela cena, ainda sai criticando, falando. Então o pessoal não sabe. Às vezes tem gente que não consegue organizar um churrasco, não entende o tamanho do empreendimento que é fazer um evento. Nossa. Você que foi produtora de eventos, a gente tem a Silvana. A loucura que é. Essas pessoas, mano, ficam depressivas antes né? Antes e depois. Sim, vocês não sabem o sangue, suor e lágrimas que tem para fazer um empreendimento desse. Pré-produção, aí durante da produção, execução e a pós-produção também, porque não é acabou, fechou, não. Prestação de contas, pagar todo mundo, enfim, sim, né? Tem toda uma parte que, para quem não sabe, a gente faz muita questão de mostrar aqui. A gente já fez isso várias vezes com o pessoal do Vambora, quando veio aqui a Alessandra e a Silvana. A economia criativa, ela é uma das maiores que existem e o pessoal não entende a importância, a quantidade de coisas que ela gira, né? Sim. O pessoal, vamos dizer assim, mais capitalista, eles têm algum tipo de aversão à cultura por causa daquela estigma que criou que artista não trabalha. Lei Rouanet, né? Os artistas... que artista não trabalha, né? Você fala que você é artista, alguém pergunta, mas você trabalha de quê? Trabalha só de domingo a domingo, gente. Vamos contar esse segredo aí que a gente trabalha de domingo a domingo. Então a gente faz questão de toda vez, todo artista que passou aqui, eu gosto de falar, evidenciar a parte não glamurosa dessa história, que é quando ele não tá no palco, quando ele não tá na frente dessa câmera, igual você tá vendo aqui. Né? É um Com trampo, certeza. Né? Manter. Eu falo, gente, fazer arte dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, vocês não têm noção. E gera muito emprego. A gente movimenta toda uma economia, né? Porque você precisa também de um contador, de um advogado para fazer Exatamente. Sabe? Você precisa, não é o pipoqueiro, a tia da limpeza. Então, assim, você gera, além de toda a cena artística que precisa sobreviver. Sim. Quem aí vive sem assistir um filme? Quem vive sem ligar uma música? Sim. Então, gente, não dá para viver sem arte. E as pessoas vivem cultura e nem sabem. Sim. Provavelmente você, às vezes pode não ter sido pela cultura brasileira, mas através dos filmes você foi influenciado. A própria culinária, sim, o que você come, né? Como você fala, como você se veste. Exatamente, seu linguajar, tudo mais, né? Então a cultura, ela é muito mais importante do que você imagina. Ela move você. E a importância disso as pessoas viram durante a pandemia, né? Com certeza. Saúde mental agradece. E o quanto a falta dela também afetou outros setores. O pessoal do som, o pessoal do palco, né? Sim. Que não podia, o pessoal que fica nas produções. Então foi um Deus nos acuda, assim, pra galera vamos dizer, do backstage, né? Sim. Essa galera sofreu muito com a parada disso. Muitos setores pararam, né? Pra quem não sabe, um pequeno show, ele movimenta, igual você falou, o pessoal da portaria, o pessoal da segurança, os barzinhos em volta. O esquenta, né? Pro show, esquenta.
Então, gente, vamos valorizar. Mas eu acho que a gente está acelerando um pouquinho esse papo e eu gosto de puxar um pouquinho da essência dos convidados que vêm aqui, né? Porque eu gosto sempre de humanizar, né? Por trás dessa pessoa já hoje estabelecida, que já é uma referência, tem toda uma história pregressa, né? Você já falou um pouquinho como atriz e tal, mas em que momento, quais as primeiras recordações você tem da sua vida que você tem com a arte, com a cultura? Você lembra de alguma música? O que as primeiras referências que você tem? As minhas primeiras referências foi com meu pai, né? Com a música, ele Sempre, bem né? rock and roll mesmo. Ele era bem rock and roll, seu pai? Muito rock and roll. Meu pai era Led Zeppelin, Queen, ABBA. Coisa boa, hein? E aí The Doors. Bacana. Aí essa foi minha primeira, foi com rock and roll. E aí eu curtia muito. Começou muito bem, né? Essa parte, né? E aí, com 12 anos, aí eu fui para o teatro e aí comecei a estudar, né, teatro e me aprofundar. Aqui em Cuiabá mesmo? Aqui em Cuiabá. Você é cuiabana? Sou cuiabana. Nem parece que é cuiabana, né? Pois eu pensava que você era mais de um jeito mais sulista, alguma coisa assim. Meus pais são do Paraná e vieram pra cá, mas eu nasci aqui. Sou filha de paranaense, mas sou cuiabana. Sim. E aí você enveredou pelo lado do teatro. Sim, sempre estudei em escolas públicas, né? Aqui estudei no Colégio Presidente Médici, aí na época tinha lá um teatro também. E aí comecei a ir pro teatro e foi o que me movimentou, né? E aí comecei a ir teatro, aí fiz algumas coisas para TV e aí depois fui pro Cultura Livre, que é onde eu tô lá há 7 anos fazendo um programa cultural. No processo que você vira artista em Cuiabá, você já percebe que você tem que ser um produtor, pelo menos de si mesmo, né? Com certeza. Digamos, você virou atriz de teatro, aí você quer atuar? Pô, e não vai aparecer alguém com uma peça, ei, vem aqui, não. Aí você tem que criar essa oportunidade, né? Sim. Aí você tem que promover, produzir o próprio, né? Sim, exatamente. Você cria sua própria dramaturgia, igual tem as músicas autorais, também tem os espetáculos autorais, que a gente escreve dramaturgia. Então você tem que criar para si mesmo, senão você fica estagnado, né? Exatamente. Então o artista daqui de Cuiabá tem que ser muito mais multifacetado, né? Muito, muito. Mas a gente fala que isso é Brasil, viu? Nível Brasil. A gente acha que é só gente, mas a gente vai pra fora aí. É só quem não tá no underground, que é o que você falou, que tem uma produção, que tem uma equipe boa. Mas até você chegar lá, você passa ainda por essa coisa de ter que se produzir, né? Tanto que tem a Arani, né, que a gente estava falando, que também passa por isso. Eu já entrevistei outros atores que estão fora aí, já na Netflix, inclusive fazendo filme lá, minisséries, séries, que também já passaram por isso de ter que se produzir. E hoje tem uma... Cavucar também oportunidades. O artista o artista, acho que no Brasil, ele tem que ser relações públicas, ele tem que ser o próprio marqueteiro dele, ele tem que às vezes criar o evento para ele ter a oportunidade, né? Igual uma banda aqui, uma banda autoral em Cuiabá, difícil ela ser chamada para tocar no lugar. Ela tem que procurar o bar, vamos fazer um evento aí, né? É aquela coisa, né? Então, tipo assim, você tem que ser polivalente, né? Nesse ramo que a gente tá. Sim. Hoje também eu sou professora na MT Escola de Teatro aqui, que é uma escola de teatro que é uma parceria com a Unemate, uma escola que já está aí também quase 8 anos. Bacana. E lá tem cursos de sonoplastia, iluminação, direção, cenário figurino, atuação, dramaturgia. E eu dou aula para direção. Também? Roteiro, que é a dramaturgia. Ah, sim. Então lá funciona, esse polo funciona dentro do Cine Teatro, mas é um curso técnico pela Unemate, é um curso tecnólogo. Bacana. Mais certificado. Quem quiser procurar, Quem quiser, é MT Escola de Teatro no Instagram. Ah, que bacana. Eu tenho ideias e não sei roteirizar elas, por exemplo, né? Então eu gostaria, por exemplo, um clipe nosso mesmo. Sim. Então você vê, né, como que a gente tem que fazer de tudo, né? Exatamente. E em que momento chegou a ideia de você criar o Cultura Livre? Então, foi a Silvana Córdova, né, que é do Vambora, que fez o convite. Ela também é um motorzinho, né? Ela é uma
super produtora cultural. Sim. E aí, no início, ela entrou comigo, ela era minha produtora, ela que me produzia, né? E aí a gente ficou junto há uns 3 anos. Aí eu saí da TV Cultura e fui pra TV Gazeta, que é onde eu tô hoje, 5 anos. E aí comecei o Cultura Livre lá. E aí foi um projeto solo que eu fiquei por muito tempo sozinha fazendo. Ele foi um derivado desse primeiro projeto que você teve com a Silvana? Sim, foi o derivado desse, né? Lá foi uma escola, eu aprendi muito na TV Cultura. Aí eu tive um convite para ir para a TV Gazeta e eu fui para lá. Daí hoje quem é meu produtor e diretor é o Gustavo Teixeira, que é a pessoa que tá por trás lá da direção. Mas aí tô lá agora na TV Gazeta 5 anos, mais de 300 entrevistados. É muita coisa aí. É bastante gente, já passou por lá. E essa vontade mesmo de dar voz, né, pra cultura, de tirar a galera do anonimato, saber quem são as pessoas, como que produzir dá trabalho, é difícil, porque as pessoas só vê a pessoa ali no palco, acham que é tudo lindo, que é só subir no palco. Por trás teve muito ensaio, muito repertório, muita coisa para estudar, para conseguir chegar no palco e fazer um trabalho massa, né? Sim, então já são 7 anos só o Cultura Livre. Não, Cultura Livre 5 anos, Panorama Cultural 3 anos. Entendi, então essa metamorfose aí deu 7 anos somando tudo, né? Somando tudo. Que bacana, hein? Já mais de 300 entrevistas, é muita gente, é muito trabalho e muita, como que eu posso dizer? Resistência também, né? Eu acho que essa palavra a gente vai dizer muito aqui, né? Muito, fazer arte é resistir. Eu fico brincando que a gente fala que o artista tá sempre na UTI ali, no último suspiro, porque na corda bamba, tá sempre Você sempre ali. tá pensando assim, vou largar isso e vou ser CLT. Exatamente. Sempre tá dessa aí. Mas a gente não dá conta de ser CLT, de bater o ponto. Às vezes eu tento, assim, porque eu tenho outras coisas que eu faço, eu falo, gente, é difícil ser CLT pra quem é artista, porque a nossa mente é muito inquieta, a gente não para, a gente tá o tempo inteiro pensando, produzindo, querendo criar, então a gente tá sempre criando, né? Exatamente. Você tá aqui, já tô pensando, nossa, tem que fazer isso, criar aquilo, então a gente não para, né? A mente do artista é uma mente inquieta. Isso, ainda mais o artista / empreendedor, né? Porque tem o artista que quer só ser artista e ele consegue se virar ali, mas o artista empreendedor que fica... eu sempre falo, cavucando oportunidades, construindo, o tempo todo ele tá, né? Tipo, por exemplo, a gente tá aqui conversando, daqui pode surgir uma ideia, um collab, alguma coisa do tipo. O artista, ele tá o tempo todo assim, com esse radar ligado, né? De oportunidades, né? Sim. E aí o Cultura Livre também vem desse lugar também de querer dar oportunidade pro artista, da gente de dar visibilidade, de ter... hoje tem várias pessoas que falam que o nosso canal de YouTube já é referência até para pesquisa, para saber... pessoas que pesquisam a arte em Mato Grosso, por exemplo, num mestrado na UFMT, já usam de base as nossas entrevistas, quem a gente está entrevistando, porque a gente virou não tem referência. Virou referência, e são entrevistas que falam do processo criativo, fala como ela foi feita para construir aquela música, como foi para construir. Então, assim, a gente fala muito mais até do processo do que do show em si. O show é a cereja do bolo, né? Mas a gente fala que o processo, ele é tão... O bolo todo, o né? bolo todo, é ali que é importante mesmo. Sim, e não é nada fácil, galera. Tem dessas histórias assim, eu sei que às vezes pode parecer injusto colocar você numa fria aqui, mas tem alguma dessas mais de 300 entrevistas, tem alguma história assim que te deixou admirada assim, ou pela dificuldade, uma história de superação de alguém que você entrevistou, alguém que vale a pena contar aqui? Tem alguma que você se lembra assim? Ai, gente, são muita tantas, gente, né? São tantas, mas assim, tem muita gente que tipo assim, que foi incrível mesmo, que você vê assim, que saiu do nada e que foi atrás de um sonho. Eu falo sempre para as pessoas, se a gente tem um sonho, é aquele combustível que vai te movimentar para você realizar. Porque se você não almeja nada, não tem um sonho, você vai ficar ali estático, parado, porque tudo tanto faz para você. Sim. Mas quando você tem um objetivo, algo que você deseja alcançar, aí você tá sempre se movimentando para que aquilo seja feito. E aí a gente tem muitas histórias assim, né? De gente que saiu do nada e foi para lugares que a gente não imagina, né? Exatamente. E isso que você falou muito interessante do sonho, né?
E é importante que não só sonhar, mas agir, né? Porque se você ficar só sonhando, esse sonho não vai só se realizar como num passe de mágica, você tem que ir atrás dele, né? E a outra coisa também na arte, a gente vê que a gente não faz nada sozinho, né? Pra gente estar aqui, tem alguém na produção, sim, tem alguém que... Então, assim, então a gente faz muito em conjunto, né? A gente faz muito junto. Então, isso também é interessante, porque você consegue movimentar pessoas pra ir atrás do seu sonho, que às vezes pode ser o sonho da pessoa que compra também. O seu sonho, que né? combina ali exatamente, combina com a pessoa. Aconteceu isso, né? Minha banda, por exemplo, a gente tem um clipe muito bacana, que foi todo feito no 0800, assim, ou seja, no colaborativo, todo mundo se ajudando. Olha, o diretor, ele queria ter um clipe no portfólio dele. Ele precisava de uma banda, então a gente entra com a banda. Vai ter ator e atriz. E aí, vocês querem o ator e a atriz também nessa mesma vibe? Pessoal da direção. A hora que foi ver, a gente conseguiu empreender uma coisa linda, assim. O bonito dessa história toda, não vou dizer que é o clipe. O clipe, ele é igual você falou, ele é a cereja do bolo. Uhum. Mas o que a gente empreendeu, a comunhão ali de interesses, a vontade, que eu acho que é a parte mais bonita quando você vê o resultado. A hora que acabar aqui a nossa gravação, vou mostrar pra você. Massa. E aí, se você quiser um dia chamar a nossa banda lá, né? Com certeza, já fica o convite aqui no ar, já fica o convite no ar. Já tinha feito antes e reforço, que vai ser um prazer. E aí, né, e a gente tá agora no nosso segundo clipe. E também na mesma vibe. Dentro, assim, da agenda de cada um, a gente se reúne, 2, 3 gatos pingados, vai lá, estamos fazendo nas ruas de Cuiabá aí. E inclusive com bastante referência à nossa cidade, né? Isso que é massa também, né? A arte, ela foi... a gente fala que é um movimento tropicalismo, né? Um movimento tropicalista, que a gente começou a consumir a nossa própria cultura, a nossa própria arte. Muito legal achar que a arte gringa é foda. É foda, mas... O que eu posso pegar daquela arte gringa, trazer pra minha arte, a arte cuiabana, mato-grossense, e trazer elementos da minha cultura para essa música, para isso, né? Então isso é muito legal, e foi um movimento que começou, tipo, não deixar de admirar o que o pessoal faz lá fora, mas também começar a valorizar o que a gente faz aqui, que é o siriri, o cururu, que é, sabe, que é o que a gente dança, tem da raiz daqui, né? Exatamente. Isso que você falou, desculpa te cortar, mas as pessoas têm muito essa visão de que o que é de fora é melhor, né? Exato. Na verdade, talvez nesse processo o que seja melhor deles foi eles saberem usar a economia criativa, né? Serem mais bem organizados, a ponto dessa cultura ser... Chegar em lugares, né? Vamos citar o exemplo Hollywood. Hollywood moldou o que a gente sabe de cultura pop, MTV e tudo mais. Mas, e só isso. Agora dizer que a cultura de lá é melhor, simplesmente porque ela foi jogada num canhão, né? MTV era um canhão, Hollywood é um canhão. Não quer dizer que é melhor, né? Tanto que a nossa música, por exemplo, a música nacional... A música brasileira, ela é muito e muito admirada, né? Lá fora, né? Com certeza, tem gente que pega a música brasileira e transforma ela também, pega como exatamente. referência. E a gente começou a ser referência fora também, então... Sim, e sempre foi. Que a gente nessa visão, né? Então é bom que as pessoas saibam desse detalhe, né? Que não é porque lá teve mais... Souberam, vamos dizer assim, publicitar melhor, né? Através do marketing. Dessa parte eles são, né? Muito feras. Lá você consegue viver como músico só em barzinho. Aqui não, você tem que ser músico de barzinho e trabalhar em outra coisa. Pra viver. Nessa parte, isso aí é inegável, né? Agora, falta, talvez é a parte que a gente tem que se influenciar, né? Saber fazer melhor essa questão da economia criativa. E a gente percebeu isso, né? Tanto que a economia criativa começou a vir com força, né? Ter treinamentos. Então, a gente tá nesse processo, né? Porque também a gente é um país subdesenvolvido. Então, a arte é sempre deixada de lado, porque essas coisas chegaram por último aqui, exatamente, as coisas sempre chegam por último. A gente ainda tá por último, a internet nossa é horrível. Então, assim, várias coisas a gente demoram para chegar. E a arte é isso também, né? Isso é uma característica, né, de um país subdesenvolvido. Então a gente tá nessa luta aí para equidade, né, para chegar igual ali e e crescer. E mostrar também, né,
importância, a gente tem que ficar evidenciando sempre essa importância para ter mais investimento, né? Com Porque certeza. 90% dos artistas acha que é tocar e, né, antigamente você era um artista talentoso, você era abduzido por uma gravadora, que ela fazia todo o trabalho para você. Claro que a pequena porcentagem que era, vamos dizer assim, abduzida para o estrelato, vamos dizer assim. E hoje não, o cara Por outro lado, a internet ela ajudou a democratizar um pouquinho, né? O cara consegue... Tem gente que produz coisa em casa, com software, eu acho isso super legal. Essa democratização, né? Mas o cara hoje, ele é o próprio... Ele cuida ali tem que cuidar da rede social, ele tem que fazer tudo, né? Tudo, a mídia social, edita, filma, edita tudo depois, é aquela loucura, né? Sim. A gente tá nesse processo aí com a websérie do Cultura Livre, que vamos chegar nela agora, né? Que é captar todas as imagens, aí depois da captação tem muita coisa, você tem que decidir, porque são 5 minutos. Decupar tudo, né? E ver o que vai entrar, o que fica de fora. Muita coisa fica de fora. Coisa linda. Coisa linda, né? Que tipo, vai ficar pra próxima. Então a escolha do diretor foi ser essa, e a gente segue. Vamos falar mais disso aqui agora. Então, 5 anos de Cultura Livre e né, pra você ver o sucesso disso, né? Chegou ao ponto dela se desdobrar agora em um novo... Como que a gente pode dizer? Um spin-off dela quase, né? Uma extensão, né? Dela, né? E que foi essa websérie da Cultura Livre, Festas Populares, né? Isso. Que também, né, o pessoal não entende. Às vezes você tá indo numa festa de São Benedito, você tá indo numa festinha e não sabe que aquilo é cultura, né? Exatamente. Você vai numa quermesse, vai na festinha do bairro e não entende que aquilo é cultura. Carnaval. Né? Carnaval, lavagem da escadaria do Rosário. Pois que é um evento cultural da matriz... de matriz africana, né? Sim. Então, assim... E a gente essa websérie Cultura Livre Festas Populares de Cuiabá é uma parceria também com o fotógrafo Zé Medeiros, com o pessoal da Casa do Centro. Então, a gente tinha esse desejo, esse sonho de fazer Cultura Livre Festas Populares e culminou nessa pesquisa do Zé Medeiros, que ele é um fotógrafo, né, incrível, aí faz o Pantanal Mais 10, eu conheci ele pelo esse projeto dele, que ele ficou 10 anos, está 10 anos fotografando o Pantanal, que é saber como que o Pantanal vai ficar durante esses 10 anos aí, seca, queimada, muitos animais morrendo. Então ele tá fazendo esse monitoramento quase, né? Quase um monitoramento. E então a gente tinha uma conversa com o Zé Medeiros, aí ele tinha já a pesquisa do Carnaval, a pesquisa também da Folia de Reis, e a lavagem da escadaria, que é algo que ele já pesquisava, já fotografava. E a gente queria fazer o Cultura Livre, e aí a gente se reuniu, se inscreveu no edital, e a gente foi contemplado nesse edital. Parabéns. E aí, que é uma luta isso daí. Que é uma luta também, que é muita gente, né? Muita gente boa fica de fora, às vezes por um errinho, né? O processo mesmo do edital em si não é nada fácil. Não é fácil, às vezes a pessoa não conhece esse processo, ele é um processo difícil, inclusive tá rolando já até oficinas, né, de produção cultural, de como se inscrever em edital, porque a Vambora tava dando um desses. Sim, a Mazé também, que é uma produtora muito incrível, ela faz gratuitamente aí um curso, e então principalmente prestação de contas, que é o mais difícil, mas a gente já chega nesse assunto. Então aí eu conversando com o Zé Medeiros, a gente se reuniu, foi lá, se inscreveu, foi aprovado, e a gente falou, tá, e agora? O que a gente vai falar? A gente queria falar sobre muitas coisas, e aí como foi um edital municipal, não é um edital estadual, a gente focou em Cuiabá. Sim. E aí a gente vai falar, o primeiro episódio é Folia de Reis, que eu não conhecia, o Zé Medeiros que conhecia, é um pessoal lá do Cinturão Verde, no Pedra 90, uma família que veio da Bahia, que tem essa tradição da Folia de Reis por mais de 100 anos, então assim, eles resistem também, porque não é fácil manter viva, e é um teatro, é música,
é teatro, eles têm, é uma procissão, eles ficam lá fazendo a mesma trajetória que fez os 3 Reis Magos na procura do menino Jesus. Então eles saem no dia 25 de dezembro. Então a gente estava gravando no dia 25 de dezembro, Natal, debaixo de chuva agora, a gente estava lá com sombrinha gravando, e a gente achou que por causa da chuva eles não iam sair. Eles falaram, não, faz chuva, faz sol, dia 25 a gente tem que levantar a bandeira dos Santos Reis e fazer a procissão. Então a gente estava lá no Cinturão Verde, que é de onde sai a bandeira, e aí eles começam a fazer, a bandeira vai passando de casa em casa até janeiro. Agora eu não me recordo se é 2 ou 6 de janeiro, acho que é 6 de janeiro, a data que finaliza a entrega da bandeira. Então a gente gravou por esse tempo com eles, acompanhou toda a procissão, acompanhou. E o mais interessante também é a fé da família, porque além de ser algo cultural, eles acreditam que se eles fizerem isso, eles vão ter um milagre no final disso. E aí eles contam vários milagres que a família já teve. Cura de familiar doente. Legal. Então eles acreditam muito nisso. E eu acho que é isso. Quando você acredita muito, você move aquela energia para aquilo e vai ser concretizada, sabe? E a gente tem os relatos aí da família, né? É muito interessante a história. Então aí, ó, cultura, fé também é cultura, né? Fé também é cultura, Exatamente, porque a fé é cultural, né? A gente é colonizado, então muitas coisas vieram de outras culturas pra gente. A gente foi absorvendo isso. A fé, inclusive, é um processo cultural do povo. Tem uma história que eu vi um historiador falar, por exemplo, você vê como que é a questão da cultura, né? Os romanos, né, mataram Jesus, né? Certo? Só que como eles tomavam todos os povos, né, o império estava crescendo, aqueles povos iam sendo absorvidos e eles iam aprendendo uma língua em comum. Eram povos, todos falavam diferente, né? Então o cristianismo ele estava mais lento. A hora que os romanos tomaram conta, que unificou a língua, o cristianismo propagou. Assim, aí entrou na cultura, né, das pessoas, e aí hoje é a maior religião, né? Sim. Mas a gente tá falando de cultura, não de religião. Mas só um fato histórico, né? Mas como que aqueles algozes, né, que caçaram ele foram os mesmos que acabaram, né? E por ironia do destino, né, onde que tá, né, o Vaticano hoje, né? Exatamente. Então, assim... E aí a gente também permeia por todos esses lados, né? Acaba permeando ali. E aí o Cultura Livre Festas Populares, a gente quer realmente... Quais são as festas populares que acontecem em Cuiabá? Esse é o primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio, que é a Folia de Reis, com essa família que... O nome da folia deles é Os Cuiabanos. Legal. Uma família muito simples mesmo, que você vai lá e é aquelas paneladas de comida e eles servem, é incrível, eles fazem festa, serve para todo mundo. Então, assim, é muito bonito de ver a união dessa família em torno dessa fé e dessa cultura que veio da Bahia, né? Que veio com esse... A matriarca da família veio o pai e a mãe. Aí o pai deles faleceu, a mãe casou com outro homem aqui, um cuiabano, e ele abraçou a ideia e continuaram, e aí veio os netos, bisnetos e foram... uma tocha que vai passando, né? Porque já há mais de 100 anos durando, e eu imagino que já deve ser uma cultura que vem de antes da Bahia, né? Então é uma coisa, você falou mais que centenária, né? E aí, que mais de outras festas vocês? Então, aí a gente pegou o carnaval, que era uma festa popular, né? A maior festa popular que tem. Se a gente for procurar e estudar mesmo o carnaval, ela é uma festa incrível também. E a gente focou no carnaval do Centro Histórico, porque é mais tradicional, não é? É mais tradicional. Na verdade, a mais tradicional era do Araés, né? Que começou no Araés com as escolas de samba, que eles faziam os desfiles e tal. Mas o carnaval do Centro Histórico, ele também traz a volta dos bloquinhos de rua, dessa nova geração que foi trazendo, né? E a ocupação desse lugar que por muito tempo foi marginalizado, né? Então, a importância do Centro Histórico, né? De ocupar esse lugar e de não deixar ele como, tenho medo, ali só tem pessoas em vulnerabilidade que podem me assaltar. Que ainda é desvalorizado, né? Esse trabalho, ele tenta, na verdade...
melhorar esse aspecto, né? Exatamente. E aí mostrar esse lado dessa potência do centro histórico em combinância com esse carnaval. Aí aparece algumas personalidades, que é a Pretinha, que é uma mulher que é do Araés, que Sim. também conta a história dela com o carnaval. Aí tem outros carnavalescos também. Tem o Júlio Carcará, que também que é do Circo Leite de Pedras, que traz os bonecões de Olinda pro Legal. carnaval. É bom que também mostra que dentro do carnaval tem suas vertentes, né? Sim. Conforme também a região que ele tá, tanto a região na cidade, igual você falou, tem diferença do bairro, do Araés pro centro histórico, tem diferenças. Aí você falou que tem os bonecos, né, de Olinda, Sim. que já era uma vertente do Nordeste, né? Exato. Mas muito rico. Eu acho que o brasileiro talvez seja o país mais rico nesse sentido, né? Mais diverso, né? A gente é muito diverso. E a cultura tá presente em tudo, né? Se a gente for parar para pensar mesmo, a cultura ela tá presente na forma como a gente fala, como que a gente se movimenta, como a gente se comporta, é tudo cultural. Sim. Então, por isso que eu falo que se a gente Deixar muito mais rico, né? deixa muito mais rico, mais diverso, mais legal, mais potente. E aí a gente quis trazer isso também e tirar essa coisa, né? Ah, quem vai no Carnaval do Centro Histórico? Gente, vai muita gente, todas as classes sociais, é incrível, é muito divertido, com segurança. Então a gente mostra um pouquinho desse lado bom do Centro Histórico também e dos próprios bares ali, como eles se organizam para manter esse carnaval, né? E tudo que mobiliza, né, no entorno que a gente estava falando, né? Exatamente, a economia Sim. que se mobilizam em torno. São quantos episódios no total? São 3 episódios. Aí o último episódio a gente traz a lavagem da escadaria do Rosário. Mas não em si a lavagem. A gente vai falar do processo dessa lavagem. A gente vai conversar com a mãe de santo, por que foi criado esse projeto. Aí vem a produtora Lindsay, que também conta. Então, assim, a gente conta um pouquinho de como que foi preparar a lavagem. Aí depois... Claro, a lavagem é um evento lindo, mas como que as pessoas se organizam para fazer esse evento, que é um evento de matriz africana, que a gente sabe que sofre ataques e preconceitos, né? E que é feito na Bahia também, né? Também, né? Na lavagem. Eles têm lavagens, eu não sei se é de escadaria, mas acredito que é de escadaria, sim. Sim. Qual que é a do Rosário mesmo, ali perto do Morro da Luz? Ao lado do Morro da Luz, a igreja de São Benedito. Tem um cruzeiro ali, né? Nosso clipe, a gente gravou uma parte lá também, né? E o que não faltou, né? A gente ficava besta assim de ver, a gente queria representar bem a cidade, né? E olhava para tudo que é lado ali, a gente foi no centro histórico, falou, pô, aqui tem que fazer alguma coisa aqui, ali, porque a gente tem muito disso, né? A cidade é muito bonita, tem muita coisa para explorar. Exatamente. Aqui, né? E aí a gente fez esses 3 episódios, são de 5 minutos, é uma websérie. O que quer dizer uma websérie? Ela é feita pro YouTube, ela não é pra TV, ela é web, né? Ela é websérie. Então são 5 minutos, 3 episódios, ela vai estar disponível o primeiro episódio já está disponível no canal do Cultura Livre MT. Então, se você não conhece, já aproveita para entrar aí no YouTube. O Vini vai colocar aqui, ó, já, né, Vini? Bota na edição aí, divulga aí qual que é o nome. Cultura Livre MT no YouTube, já vai lá, ativa o sininho, já começa a seguir a gente. Porque toda semana tem programa inédito, além da websérie aí que a gente está lançando cada mês um capítulo, né? A primeira já foi lançada, que é a Folia de Reis. Estamos já preparando a do Carnaval e logo mais a do Rosário. Que aí eu tenho uma equipe incrível, né? De edição, de trabalho de montagem, direção de imagem. Crédito para toda essa galera que é importante demais. Se quiser dar crédito, falar nomes, a gente acha muito importante aqui. Sim, eu tenho na produção geral, eu tenho a Ádia Borges, Gustavo Teixeira, captação de imagem, eu tenho o Zé Medeiros, né? Que é o fotógrafo incrível. O Gustavo Teixeira também ajudou na captação de imagem. Roteiro, o Zé Medeiros e o Gustavo. Direção, o Gustavo também, direção de imagem. E a Ádia Borges também. Aí tem a Natália, que é a nossa... que faz toda a montagem, a pós-produção ali, que foi escolher as melhores, fazer a montagem desse projeto, dessa websérie. E aí também tem a nossa diretora de imagem, que é a Amanda Homem, que é uma artista incrível aí também das artes plásticas, que fez todo o trabalho de folder, de imagem, de desenho gráfico aí do projeto. Então, assim, tá uma equipe muito boa. E aí eu também tô lá, né, na apresentação e na idealização do projeto. Bacana.
Nossa, você vê quanto... Olha aí, gente, o trabalho que é. E aí eu tava aqui, até perdi um pouco o foco, porque tanta coisa que vocês tiveram que captar e encaixar dentro de 5 minutos, Nossa, vira quase um pesadelo, né? Pesadelo no sentido assim, você tá fazendo um negócio lindo, mas tanta coisa que você tem que tirar, talvez até com o material. O pessoal tem filmes, né, que eles às vezes até fazem um outro material com o que não foi lançado. Talvez eu imagino que vocês tenham tanto material assim que... A gente tá usando muito isso pra fazer outras coisas, outros recortes. Criar um banco ali de Cria. A gente tá até pensando em futuras, porque tem muita imagem muito, muito boa que não conseguiu. Porque quando a gente vai fazer um roteiro... Eu pensava que era mais tempo. A hora que você falou 5 minutos, eu fiquei até perdi o foco. Eu falei, cara, como que eles encaixaram tanta história rica, condensar, né? Sem condensar da melhor maneira possível, né? Exatamente, entregar e o público entender também dentro desses 5 minutos. Mas hoje o público quer tudo para ontem, quer tudo muito mais rápido, né? Então, a gente também pensou nisso, sabe? Em fazer em 5 minutos, porque é algo que você tá ali, você pode pegar o seu celular, assistir rápido e, legal, e passar pro amigo. É o momento, né? As pessoas não estão pegando conteúdos maiores, né? A vida tá muito acelerada. É, verdade. Eu acho que isso aqui é um momento que depois vai passar, tá todo mundo assim muito... Tudo tá muito instagramável, né? Tem que ser tudo meio corte, meio, né? E eu acho que vocês tiveram essa sacada também de condensar e colocar nesse, vamos dizer, um compacto, né? Mas que é bem rico, né? Parabéns. E eu acho que, mas acho que esse material, se vocês quiserem, vocês faziam muito mais tempo, né? Com certeza, com certeza. A gente teve que fazer escolhas mesmo na hora do roteiro, né? Vamos falar sobre, tipo, porque lá, por exemplo, a Folia de Reis, a gente tinha várias histórias para contar dentro da folia e a gente optou por contar uma única história. Então, tem coisas que as pessoas falaram que não entrou, porque não cabia dentro da história. Sim, legal. E dava para contar umas 5 histórias ali, dava para fazer 5 episódios, 5 minutos, por exemplo. Quase temporadas, né? Cada tema ali, exatamente. né? Exatamente. Caramba, mano, muito interessante. E você também tá num processo legal lá no Cultura Livre, né? Que a gente tava conversando aqui antes, que é esse amadurecimento na frente das câmeras, né? De se olhar lá no passado e falar, nossa, como que eu era fraquinho, como que era tosco. Que bom, né? Que bom que a gente amadurece. A idade também é uma coisa muito boa, viu? Antes você tinha um medo de envelhecer, falava, caraca, vou ter que envelhecer. Hoje eu amo, pra mim assim, cara, que massa, tô ficando velha. Sim. Que massa, tô tendo o privilégio de envelhecer, a minha maturidade é outra, sou outra pessoa. A parte ruim é só que meus joelhos estão me matando, mas eu tenho que fazer um fortalecimento. Inclusive você é fitness, né? O que ajuda você a envelhecer com mais qualidade, né? Nossa, eu tenho muito mais gás do que quando eu tinha 20 anos. O negócio que você faz na barra lá, eu não consigo fazer não, mano. Aquele negócio lá E outra... Estar na frente da câmera também é outra coisa que eu percebi. A gente tem que se cuidar, né? O cuidado. Tem que se cuidar. Então você tem que estar bem apresentável. Você tem que cuidar tanto da imagem que você está vendo aqui, tá, né? Eu tento arrumar esse cabelo aqui sempre. Você tem que se sentir com autoestima, que é outra coisa. As pessoas não sabem que quem às vezes está na frente da câmera, naquele dia tá um dia ruim, que você colocar um sorriso e... Bora, né? Bora, temos que fazer. Só que é terapêutico. A hora que deu o play, eu esqueço... Esquece o mundo lá fora, né? Eu acho que é a parte que você gosta também, né? Com certeza. A atividade física faz isso também. É verdade. Gente, totalmente. Eu acho que é muito saúde mental também, assim. Pra você, esse processo de estar na frente da câmera, falando com 300 entrevistas, sei lá, é enriquecedor demais. Nossa, eu aprendo muito, é uma escola. Eu aprendo com cada pessoa que passa lá. Eu conheço uma história, eu conheço uma forma de ver o mundo, eu conheço a forma dessa pessoa trabalhar. E isso é massa demais, assim. Você aprende muito, você sai com uma bagagem de vida. Às vezes você domina até mais assuntos do que você abre seu nicho de possibilidades. Somente expande, né? Somente expande, porque é muita coisa, é muita informação. Então você tá sempre trocando ali. Isso é potente. Tem aquele filme Quem Quer Ser o Milionário, lembra aquele filme? Às vezes eu tô conversando com as pessoas, eu lembro que ele lembrava de histórias que ele viveu, né? Sim. Aqui eu acho que é mais fascinante ainda, porque às vezes, igual você tá contando aqui pra mim, ou eu tô numa conversa, a minha mente já tá lá pegando as vivências de outras pessoas, coisas que eu não vivi, né? Então, tipo assim... isso me fez derrubar muitos preconceitos que eu tinha, né?
julgamentos e tudo mais. E assim, além de ser bom para a questão psicológica também, assim, de ser terapêutico, né? Quando eu comecei, até vou dar um testemunho meu aqui, foi pós-pandemia. E a pandemia deixou todo mundo, né? Francamente bagunçada. Quando foi um processo de quase um ano, assim, que eu não tinha os equipamentos, né? E eu fui juntando os equipamentos. Passaram várias pessoas no projeto, as pessoas não faziam nada, saíam, e eu fui ficando sozinho. Eu falei, não, agora eu vou juntar tudo e um dia eu vou começar, um dia eu vou dar o play nisso daqui. Aí, só que quando foi o dia de dar o play, eu tava em frangalhos, eu já tava, sabe, eu psicologicamente falei, agora não tem jeito, só vai. E aí o quão isso foi transformador, assim, né? Eu não conversava igual eu tô conversando hoje, eu não tinha coragem de, por exemplo, de expor isso que eu tô expondo aqui agora. Então, nossa, tipo assim, eu cheguei também no Cultura Livre, época tipo de ir sozinha pro estúdio, eu não tinha produção, eu não tinha ninguém, era só eu e o Ronaldo, que era um menino que era o meu câmera e me ajudava na edição do programa. E, cara, eu falava, cara, eu não acredito. Eu fiquei quase um ano fazendo sozinha, tipo, sem grana, sem dinheiro. Até falei isso pra vocês, as pessoas acham... É legal você falar isso. Sem grana, sem dinheiro, ia lá, fazia sozinha. Eu ligava pro entrevistado. Quase que pagando pra fazer, né? Quase que pagando. Não, pagava, porque era meu combustível pra mim até lá, minha maquiagem, tipo, é tudo, né? E aí eu ligava pro entrevistado, eu fazia o roteiro, aí depois eu ajudava na edição, tipo, eu fazia tudo. E eu fiquei por mais de anos, assim, não tinha cenário, não tinha cadeira pra sentar, tipo, pegava emprestado da TV. Então, assim, e aí foi resistindo, resistindo, até hoje tá onde a gente tá. Mas, assim, é muito sofrido, gente. E assim, e também por não ter essa coisa de colocar a cara, ir atrás de um patrocínio, de conversar com as pessoas, né? Bater nas portas, saber quem pode te ajudar de alguma forma. Exatamente. E aí, isso aí também eu deixo de dica. Gente, não tenham vergonha de mostrar o seu trabalho e valorar ele também, porque a gente quer, não, artista, fulano, dá uma palhinha aí, toca uma musiquinha, cara, isso aqui é meu trabalho, eu preciso ganhar pra isso, eu tenho que pagar minhas contas. Chega no dentista e fala, põe um dente aí pra mim. Põe um dente aí, vai no médico lá e fala pra ele te custa nada, né? Exatamente. Mas as pessoas não sabem. E aposto que nesse processo, quantas vezes você achou que não ia dar e você foi pro estúdio arrasado, assim, um dia péssimo. Sim. Falando, nossa, amanhã eu não venho mais, não quero, isso aí não é pra mim, não. E às vezes você não tá nem, assim, sendo visto ainda. Todo aquele... Porque a nossa função, a gente fazendo isso aqui, é pra gente estar na mídia, é pra ser visto. E até reforçando, é bom que a gente entrou nisso aqui, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha. É isso aí, gente. Você também precisa disso daí lá, né? Sim, com certeza. E é um gestinho de nada, assim. Não vai custar nada pra você, só ir lá, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos, curte lá. A gente tá dando esse nosso testemunho pra você saber que nem todo mundo que tá na frente da câmera, às vezes tem uma mega produção, que ele só chegou ali e sentou... Beleza, pessoal, vamos começar. Não é assim. Não. Você viu que a gente tava arrumando as câmeras. Sim. Eu tropecei na câmera, fiz um café para ela. Então aqui a gente é um empreendimento de um esforço muito grande e para você não custa nada. Dá o seu like, né? Isso, gente. E muitas vezes tem muita gente fazendo coisas mais difíceis e não tem ninguém vendo, cara. Então, tipo assim, valorizem isso, né? Exatamente. Não só o nosso, de outras pessoas, de todo mundo. De tudo, né? A gente tava falando aqui, tem muita gente fazendo. Tem muita gente que às vezes eu tô vendo, tô rolando ali no Instagram, que às vezes o conteúdo nem... Mas eu vejo... Pessoal... Exato. Tem muita gente que a hora que dá um play no celular na frente, a pessoa trava todinha e não consegue fazer nada. Às vezes a pessoa tá dando uma dica de como tirar ferrugem de uma panela, uma senhora lá ensinando. Falando, não, eu vou dar um like porque eu sei que ela empreendeu um esforço. É uma senhora, às vezes ela não tem o domínio da edição, ela fez, ela se expôs e tá levando informação. Por mais que bobinha que seja... Né? O pessoal fazendo artesanato, eu vou lá e dou o like porque eu sei que ela teve um trabalho ali pra fazer aquilo. Exatamente, a gente tem que também começar a valorizar o simples, né? A gente fica achando que tem que ser, pra ser bom tem que ser foda, fazer, tipo, não, gente, as coisas simples também
são importantes. Eu sigo o pedreiro, eu sigo o cara ensinando a sentar um piso lá. Falando, não, olha, o cara tá compartilhando informação, cara. Sim, compartilhando conhecimento. Tem que ser funcional, pra gente saber se assentar um piso, saber trocar uma lâmpada. Exatamente. Então, por mais corriqueiro, por mais banal que pode parecer pra você, às vezes valoriza, porque ele tá levando uma informação que naquele momento não te serviu, mas em algum momento vai servir. Com certeza. Tem gente que fala assim, beleza, não tô conseguindo, meu Windows tá com problema. Aí ele vai lá, pesquisa no Google, como resolver tal coisa do Windows. Ele vai resolver o problema dele e ele não vai dar um like pro cara, né? Com certeza. As pessoas são egoístas. Tem que assim, fazer essa crítica pra você que tá assistindo. E não só isso, e também tratar bem essa galera, porque eu fico vendo assim, uma galera se achando superior a alguém que é um mestre de obras, alguém que é um garçom. Pra mim, a pessoa morre ali. Se ela tratar mal alguém que tá te servindo, que tá fazendo algo pra você... Bicho. Exatamente. Eu acho legal. Isso aí não dá. Então é inadmissível isso pra mim, sabe? Eu também concordo. E eu acho legal também como que a democratização assim, que as redes sociais trouxeram. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser ajustada, né? É um boom tão grande que, né, tá tendo exageros aí. Mas muita gente tá tendo voz, aqueles que eram invisibilizados, né? Você vê influencer garçom, influencer, igual a gente falou, pedreiro. Tem influencer entregador de iFood, que o cara posta lá o dia a dia dele. Sim. Motoboy. Então isso deu voz e eu sempre peço pra você, valoriza essa galera que tá expondo ali. É muita coragem. É muita coragem. Né? Com certeza. Você que às vezes trava pra gravar uma mensagenzinha de feliz ano novo no grupo da família. Será que você teria coragem de estar ali expondo o seu dia? Não é fácil, gente. Né? A gente tava falando aqui, né, de quando começou a colocar a cara aqui. E eu que vinha do teatro, então, que eu queria fazer só gestos assim, né? Como se eu tivesse... Você era muito dramatizada, né? Lara, eu falei, gente, até você segurar a onda. Falou, não, é natural, age naturalmente. Eu acho que a parte boa é que a timidez não existia com você ali, Não, né? a timidez não tinha, realmente a timidez... Apesar que a primeira vez que eu vi a câmera assim, eu fiquei, ai, meu Deus. Tímida, né? Só pra você, né? Só pra você. E você tendo que comandar um programa, né? Tipo, tendo que gerenciar tempo, pensar no roteiro. Jogo de cintura. O jogo de cintura. E eu já peguei entrevistado que eu falava, fazia uma pergunta, ele falava sim. Não rende, né? Sim. Aí eu fazia outra pergunta, ele falava não. Né? Eu falava, meu Deus, pra onde eu vou agora? O que vai acontecer, né? O que eu vou fazer aqui nessa entrevista? E aí eu fui tendo que, tirar leite de pedra, realmente. Outra coisa que isso dá também, essa vivência dá pra gente, né? Modéstia à parte, uma coisa que é natural minha, não vou nem falar que é mérito. Eu consigo desenvolver um bom papo, igual a gente tá fazendo aqui. Tanto que eu falei pra ela, vamos ligar a câmera logo que a gente tá queimando o assunto, né? Já começou, enquanto a gente arrumava aqui, já tava conversando já. E aí, mas tem gente que é difícil mesmo, e aí você fica se desdobrando ali. Teve episódio aqui que eu e o Vinícius aqui, que ainda a pessoa pediu pra cortar várias coisas. Tipo assim, foi 1h30 e ele pediu pra cortar um monte de coisa, ficou com 40 minutos, mas... leite de pedra mesmo, mas você tenta fazer render, né? Você tenta fazer aquela coisa acontecer, né? E isso aí e aí a gente vai aprendendo com isso, né? Eu acho que é mais tempo mesmo de experiência e aí, graças a Deus, que quando aconteceu isso comigo, eu já tinha uns 4 anos de TV, mas eu sempre peguei... já tinha um pouquinho de jogo de cintura. Mas já peguei entrevistados também que era um monólogo, né? Que a pessoa falava e... deixa. É bom pra gente, mas às vezes ele não te dá o time de você explorar outras coisas, né? Exatamente. Você fica, peraí, será que ela vai dar uma vírgula aqui pra eu entrar? Pra eu vai dar uma respirada, tomar de volta o controle, né? Exato. Mas facilita muito o nosso trabalho, né? Quem já entende. Quem tem, né? domínio exatamente. Tem uma galera que eles falam muito bem. Eu já trouxe galera da TV, mas, não da TV não, pessoal da TV não, pessoal. Outra galera que dá muita entrevista, eles são meio medium treinados, né? Mas é pra TV. E na TV é aquela coisa engessada, direto ao ponto. E aí ela até dá uma resposta, mas ela não rende o que seria pra um podcast ou um talk show. Você quer que a pessoa... Você fica à vontade. Então ele tá naquele quase que como se fosse um link ao vivo. Ele tem que responder rápido, porque... Então, né, eu tento, assim,
Mas eu vou falar, de uma maneira bem instintiva. Eu não tenho técnica nenhuma, não tenho formação de jornalística e tudo mais. Mas a gente... Não, peraí, eu vou tentar trazer ela, fazer ela relaxar. Sim. Joga pra um assunto assim bem pessoal do passado, da infância dela, pra ver se ela sabe? Essa é a diferença, né, dos podcasts, né, para um programa, que é algo bem, exatamente, bem descontraído ali, intimista. Né? Você fica sabendo de coisas assim, nossa, falei isso no podcast. Você já tinha ido em podcast já? Eu fui no Podre de Chique. Ah, Podre de Chique, legal. E fui um outro também eu fui uns 2 podcasts já. Bacana. E é legal, né? Como que você se sente, você que geralmente entrevista, como que é estar do outro lado sendo entrevistada? Tranquilo também, foi super tranquilo. O Podre de Chique, que é do Showmano, né, e do Cabeça, era muito engraçado, porque eles só fazem perguntas bizarras, assim. Exatamente. Eles deixam a gente meio constrangido ali. Eu não sei nem como ir num desses, assim. Mas foi legal, curti. Eu fui convidado para uns 2 também, e assim, eu fui meio apreensivo, né? Porque eu não estava, né, acostumado a estar na posição de entrevistado. Mas essa embocadura que a experiência já tinha dado, apresentando, me facilitou demais. Ah, com certeza, que já finge costume, pelo menos. Dá pra fingir costume. Você consegue pelo menos passar uma naturalidade ali, né? E eu acho que eu acabei sendo... Acho que às vezes a gente até fala demais, assim, O Cultura Livre, a galera que vai lá, ela fica bem... Fala, cara, não acredito que é tão descontraído assim, que é tranquilo, porque a gente leva pra esse lugar bem podcast também, bem freestyle. Tipo, o meu programa dava pra ser um podcast, porque a gente fica bem nesse lugar aqui também. Ele é formato talk show. É formato talk show, mas assim, dava pra ser um podcast tranquilamente, porque a gente leva pra isso aí. Pega lá, o que você fazia, conta um pouco da história do entrevistado, aí eu falo um pouquinho também do atual, que ele anda fazendo. E humaniza melhor, né? Humaniza, a pessoa fica mais tranquila, ela fala, nossa, tinha gente que chega tremendo, nossa, como que você conseguiu? Eu falei, não é eu consegui, você, porque você tá aqui, vê que é natural, que é uma conversa, como se a gente estivesse numa mesa de bar, sabe? Exatamente. Então é tranquilo. Eu acho que essa é a sacada. Eu sou suspeito pra falar, apresentador de podcast, dono de produtora de podcast, mas essa coisa de humanizar, né? Eu mesmo, antes de ter meu podcast, eu lembro que eu passei não vou dizer ser fã, né? Mas admirar personalidades que eu vi em podcasts que eu nem sabia se o cara era legal, eu nem gosto da arte dele. Por exemplo, eu sou roqueiro, os roqueiros vão me zoar, mas por exemplo, eu vi no Flow, uma vez o Luan Santana, o cantor. Um menino, gente boa pra caramba, tipo assim, não vou comprar o CD dele, não vou no show dele. Mas passei a ter uma visão super legal dele. Sim. O Supla é um gentleman, por exemplo. Você vê o outro lado, o Rogério Skylab, personalidades assim, né? Sim. Que você vê o lado humano da pessoa, que você não é só o lado artístico dela, né? O podcast, ele tem esse lugar de você conhecer quem é essa pessoa, conhecer a essência dela, de onde ela veio, né? Então, é isso aí. Contar a história. As pessoas me veem e falam, nossa, essa aí é madame, menina criada na periferia. Estudei a vida inteira escola pública, ralei desde cedo. Tipo, então, assim, a galera tem uma outra visão. Então, não conhece essa Elô, que o podcast está dando uma oportunidade para as pessoas conhecerem, que é uma Elô mais acessível, que estaria ali, que troca uma ideia, que senta no chão. Que pisa no chão descalço, que senta na beira da estrada para tomar uma cerveja, num boteco. Porque passa essa coisa, né? Tá na frente de uma câmera. É um privilegiado. Somos privilegiados, sim, com certeza, né? Por ter a oportunidade de levar informação. Claro, mas não é um playboy, Não. Tive que ralar muito para chegar ali. Que bom que a gente também conseguiu, né? Porque e aí a gente fica com mais vontade ainda de dar força e voz para essas pessoas que não teriam, que se a gente não tivesse chegado onde a gente chegou, né, de estar na TV e tal, e não ser uma pessoa burguesa, né, de poder pegar e dar valor também na arte periférica, de dar valor dos MCs, né, na arte de rua, que é o grafite também, que é massa pra caralho. Acho que é essa parte aí que rolou a identificação. Eu falei, vou chamar, porque daqui a pouco a pessoa tá grandona, a gente não alcança mais. Nada. E eu acho que a gente pode trocar bastante figurinhas de pessoas que a gente entrevistou, né? Sim, com certeza. Você me sugerir, eu tenho certeza que muita gente interessante passou ali.
pessoas interessantes passaram por aqui, então, tipo assim, ser um circuito, Nossa, né? ótimo, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter um senso de comunidade. Sim, exatamente. Para fortalecer, né? Se é isso que a gente quer dar voz. Sem nenhum nível de concorrência. Não isso é. aí, gente, ninguém, pelo amor. Ainda mais podcast, acho que podcast não tem como ser concorrente, porque o podcast ele é muito o DNA do apresentador. Então não tem... Programa também de TV, a galera se identifica muito com você. Por exemplo, tem a Carola Nunes, ela não dá entrevista para qualquer pessoa. Se ela veio aqui, se sinta privilegiada. Com certeza, me sinto privilegiado, com certeza. Exatamente. Tem vários artistas que falam, cara, eu não vou em outros programas, mas eu gosto de ir lá com você, porque sabe que é uma conversa em outro nível, né? Eu não sabia disso, fiquei agora, ó. Carola, obrigado, hein? Valeu. E foi na época que a gente era bem novinha, ela ainda veio, sabe? Que é outra coisa também. Até o áudio não ficou bom, que a gente era bem inexperiente. Tava aprendendo ainda. Já fica o convite. Agora tem a banda aí, Calorosa, né? Que tá estourando aí. Sim. Que agora, recentemente, lançou um novo single deles e tá incrível. Sim, verdade. Já fui em vários lugares com a Calorosa tocando. Direto. Esses dias eles estavam no Rebu. Exatamente, foi agora, sexta-feira passada. Já vi bastante, minha namorada gosta bastante também, e ela também, a Carola tá em outros projetos também, né? Eu lembro aqui, qual que é o nome? Ela tá nos 2, 3 projetos dela. Tinha o também que era mais... Tem o autoral dela, que é o Carola Nunes, Nunes, que é um reggae. Tinha um que era com a moça da Rabeca. Assim, que é o Caju. É o Caju agora. Isso. Olha, eu tô desatualizado, E esqueci o nome, tinha esse projeto, que era mais uma moça ainda também. Esqueci agora. Mas ela também tá com Sas Meninas, que é uma roda de samba. Isso. É esse que eu tava também tentando lembrar. Então você vê, o artista, ele precisa... Eu imagino que a produz tanta coisa que tem que fazer vários projetos para dar vazão a isso, né? Com certeza. E além disso, além de tudo isso que eu faço, ainda eu escrevo uma agenda cultural. Então eu fico sabendo de tudo que está acontecendo na cidade, porque eu escrevo para o Radar Urgente. Então eu faço toda semana uma agenda cultural, o que está rolando na cidade, quais são os eventos. É meio que um colunismo, assim? Eu fico com a coluna da cultura, do Radar Urgente. E aí sempre as pautas de cultura são minhas, eu que escrevo para eles, e aí já tô lá com eles uns 2 anos também. Bacana, não sabia, a gente já ia esquecendo de falar dessa. Exato. Tem alguma outra coisa das suas várias coisas que você faz? Eu sou atriz, né, diretora, dramaturga, produtora cultural, professora de direção teatral lá na Unemate. Então, peraí. Apresentadora. Procura como que acha a sua rede social, a da Elo. @Elogodoy com 2 Hs na frente, Elogodoy. Olha aí, então, né, pra tudo isso, por exemplo, eu quero fazer clipe, preciso de alguém pra roteirizar. Exatamente, aí ó, Elogodoy. Então são muitas coisas, né, você vê que a gente até, né? Sim, com certeza. Eu te cortei, tem mais coisa que a gente não falou? Além disso, né, sou crossfiteira, que eu amo esporte. Isso aí é meu vício, eu falo. Sim. Que eu vou todo dia 5 horas da manhã. Quem que acorda às 5 horas da manhã pra ir treinar? Nossa, eu me sinto até mal, que é a parte que eu tenho que arrumar na minha vida, esse comprometimento com a parte física aí, né? Inclusive meus problemas no joelho, tô com condromalácia. E foi por ser ocioso, né? Perdi musculatura, fiquei pesado. Então tem que agora contornar isso. Fortalecer, exatamente. Então, nossa, tá difícil. Isso, eu vou competir agora, vou para um campeonato de crossfit, vou competir. Não, a pessoa que já faz crossfit pra mim já é louca. Ela vai pro campeonato, ela... agora em maio, dia 23, 24 e 25 de maio. Lá quem quiser torcer... Pode ir lá, galera, na Arena Pantanal lá. Bacana, parabéns, hein? Muitas coisas você vê, né? Sou mãe de 2 meninas. Legal. Bacana. Isso, rala pra caralho. Parabéns por toda essa disposição, né? Você vê, olha, o dia da pessoa começa às 5 da manhã ralando, e aí... Dou aula até às 10. Olha aí, né? É muita coisa. Você vê, você é uma artista, né? E percebeu a necessidade que os artistas tinham e
Uma artista que ama o esporte, amante do esporte, gente. Sim. E o esporte, a gente fala que são as primeiras performances, né? O futebol é uma performance. E verdade. teatro estuda performance. Então, a gente tá tudo conectado tudo ali. Conectado, E né? o ator precisa ter um corpo forte, né? Um corpo pronto pra cena, pra atuar, pra fazer papéis. Tanto teatro quanto cinema que você vê aí. Ter mais então, aptidão, né? Exato, ter mobilidade, ter um corpo imagina que seja... Imagina dar versatilidade pro ator, Exatamente, né? a gente precisa de um corpo forte, né? Um corpo que aguente. Porque deve ter performances que são muito mais físicas, né? Sim, com certeza. Senão, você pode até não ter, mas aí você vai ficar mais restrito a certos tipos de papéis, Exato. né? Sei lá, você não... É complexo. Nossa, é uma coisa que me atrai a dramaturgia, assim, sei lá, pelo menos um dia entender como que é, sei lá, ser ator, alguma coisa. Mas não tá meio tarde, não? Não tem essa. Eu falo, gente, eu quero estudar e sempre, tipo, eu devoro livros, é uma coisa que eu amo, ficar lendo muito e estudar. Eu gosto de estudar sobre vários assuntos, eu acho que é uma coisa que nunca é tarde. Você pode fazer qualquer coisa quando você quiser. Sim. E sem medo de julgamento, porque você tem que viver, ser livre, ser feliz, fazer o que você gosta. É claro, com respeito aos outros, né? Sim, limites, sim. Mas tem que fazer, rodar a sua vida. Você acha que é a hora, você vai e faz. Os meus alunos são todos mais velhos que eu agora. Eu tô dando aula para um aluno que tem 50 anos. Legal. Então, assim... Bom, eu fico imaginando como que deve ser, né? Alguém que você tem naturalmente um respeito pela idade, da aula, ser uma... E o mais engraçado, tipo, eu tô dando aula para dois alunos que começaram teatro comigo quando eu tinha 12 anos e foram os meus professores de teatro. Olha só. Que aí agora você é professora E agora deles. eu sou professora deles de direção teatral. Que lindo essa... Eu falo como que é legal isso, né? E quão democrático é essa questão, né? De você hoje estar nessa posição. Olha só, começaram juntos. E o maior respeito deles comigo, assim, em sala de aula, sabe? Isso é massa pra caralho. Eles são, tipo, pessoas que eu já trabalhei. Até um falou, nossa, mas a primeira vez que eu dirigi um espetáculo, eu tinha 16 anos. Ele falou, a primeira vez que você dirigiu, eu já sabia que você ia ser boa diretora. Eu falei, que massa. Sim, bacana. Você tá com algum espetáculo por agora? Por agora, não. Por agora, eu fiz o Pequeno Príncipe, que foi um teatro de bonecos junto com uma orquestra, Legal. né? A orquestra de fundo foi o último espetáculo, agora que foi ano passado. A gente viajou aí com ele. Quando tiver alguma coisa assim, fala com a gente e passa para cá. Com certeza, para divulgar exatamente. Aqui agora, vamos dizer assim, é mais uma porta que se abre, né? Para nós, né? A gente conhece, né? Fica aquela, quem é o Maurício? Interesses em comuns, né? E aí... Fique sabendo trocar que agenda, se você precisar também, pode contar com a gente. Às vezes a gente tenta chegar, alguém não consegue, né? Sim. Pô, a fulana lá, você já entrevistou, tem acesso, tal. É bom abrir mais uma porta, viu? Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Adorei a Central, incrível. Valeu. Muitos mais programas aqui. Obrigado. Porque, assim, muito importante esse espaço. Eu acho, assim, que... quando você me chamou, eu aceitei na hora, porque, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo gente promovendo arte, promovendo cultura e espaços como o seu, e ainda mais você que produz outros podcasts. Então, se a galera quiser ter o dela, é isso que você falou, não tem rivalidade nenhuma, que venham mais, eu quero produzir vocês também. Então, isso é muito bom, eu fiquei muito feliz com a receptividade sua, agradeço a sua disponibilidade. Toda a sua equipe aqui também. Tá aqui nesse bate-papo. Assim, né? Tem muito aquela analogia que as pessoas falam assim, eu quero colocar meu tijolinho ali para construir um mundo melhor. Eu falo assim, eu quero ser a massa. Exatamente. Unir tudo. Entendeu? Olha tipo que assim, legal. Você falar, por exemplo, se passar alguém que tem um interesse em comum, eu gosto de conectar. Então, tipo, a Elô faz um negócio legal, se tiver... Vivo fazendo isso. Adoro fazer essas conexões. Tinha um amigo meu que é o Mano Raul, que é do Hip Hop Combate às Drogas, e aí ele tava com esse evento e ele falou, cara, eu não sei o que eu vou dar de premiação pra quem ganhar o evento dele de hip hop, que era uma batalha de rima lá e tal. Aí eu liguei pro Lucas da Sumac, falei, Lucas, e aí, quem ganhar a batalha de rima, você topa gravar de graça? Ele gravou. Gravou, fiz a união e o Lucas foi lá e gravou essa galera. E pensa, essa galera da periferia que foi pra um estúdio
estúdio, com uma equipe massa, teve essa oportunidade de gravar. E o Lucas, na hora, aceitou, foi lá, fez, e foi incrível. Pô, isso é legal, e a gente conecta, né? Porque você conhece a pessoa e tal, isso é muito bom. Essa é uma das maiores intenções. Eu queria que aqui fosse esse hub, assim, de Murilo lá, vê lá, você quer fazer alguma coisa? Você tá querendo fazer um projeto, um teatro? É isso que eu quero fazer. Então, por isso que eu gosto de chegar aqui, não só que a pessoa fale do trabalho atual dela. Eu gosto de contextualizar, entender o que ela tem também a oferecer além daquilo, entendeu? Daquilo que ela tá divulgando, alguma coisa do tipo, né? Eu vou dar uma olhada, assistir mais programas seus e ver uns nomes lá, e fique à vontade se você achar alguém interessante na nossa portfólio aí. E muita gente, muita gente. Isso aqui é muito rico, as pessoas não têm noção, né? E a Central, ela é semanal? Como que é? Semanal. Quando a coisa tá bem acelerada, a gente solta 2 por semana. Quando a gente consegue... Ou no mínimo é 1 por semana, tá saindo toda terça-feira, esse daí é certeza. Quando a gente tá numa agenda bem bacana, a gente solta terça e quinta, né? Massa. Então, dá uma olhada lá, se achar uma galera interessante. Nosso portfólio tem bastante gente, são 125 entrevistas, dava para ser mais, teve uns momentos que a gente teve que... Dar uma Desacelerada, tudo mais, mas já é número já é uma muito vitória, grande. né? Caramba, nossa, é bom demais. Imagina, ontem eu tava procurando umas imagens para fazer uma edição, assim, desse número que a gente tá chegando, aí eu acessava, assim, o estúdio todo tosquinho, eu... Começando... Dá uma vergonha, mas dá um orgulho também, né? Sim, com certeza. Eu era totalmente diferente. Nossa, eu fico olhando assim, eu nem me vejo naquele cabelo loirão que eu tinha antes. Era diferente? Era Vou dar uma olhada branco lá. até, quase branco de loiro. Eu falo, gente, quem é essa pessoa? Sim, aí eu tenho dado umas olhadas, eu penso, que eu tava desse jeito na época? Aí sempre olha assim, pô, olha como que eu tava inchado nessa daí? O que tava rolando? Aí eu vejo assim, eu tento fazer uma conexão, pô, essa época aí eu tava... estressado com tal coisa. Essa época eu tava super bem, tal. Pra gente eu falo que é terapêutico, olhar o que a gente era, o que a gente se tornou e o tanto que acelera o fato de a gente estar na frente da câmera, né? Com certeza, com certeza. Você tem uma outra visão, até de você mesmo. Você fala, nossa, que legal, como eu amadureci, como tá massa. E depois dos 30, como a gente vê o mundo também, né? Sim, totalmente. Eu já tô quase chegando aos 40, então assim, tá... Já tô beirando ali já. E aí eu fico vendo assim como a gente consegue observar o mundo, o que a gente fazia, como a gente era besta há poucos anos atrás, o quanto... Às vezes eu vejo um jovem falar umas bobagens, eu falo, não, deixa, ele vai viver. Ele tem que... eu tenho filho adolescente, né? Então, a minha filha mais velha tem 17 anos. E eu falo, não adianta, deixa ela quebrar a cabeça, ela precisa quebrar a cabeça, vai ter que passar por isso aí. Sim. Eu já quebrei a cabeça, eu já fui assim. Não adianta você ficar falando, você... Eles não ouvem, né? Nessa hora o santo de casa não faz milagre. Eu falei assim, que com 16 semanas na barriga, o bebê começa a te ouvir. Com 16 anos ele para de escutar você. Interessante. Ele para de te escutar, depois eu ainda não ele sou volta. pai, mas eu tenho observado bastante coisas assim, que meu pai avisava lá no passado. Sim. Eu não precisava estar passando por certas coisas que eu passei, senão, né? E o tempo ele é didático, ele mostra pra você, se você tiver um nível mínimo de autocrítica, você tá sempre melhorando, né? Com certeza, eu acho que isso é o mais importante. Em vez de ficar criticando as pessoas, comecem a se criticar um pouco mais e evoluir aí, que você já faz aquele serviço bom para a humanidade, né? De colocar uma pessoa melhor no mundo, que é você mesmo. Exatamente. E se você for pai ou mãe, você ainda pensar que ali é a oportunidade de você contribuir um pouquinho mais, né? De ser uma versão melhor de você. Pelo menos tentar, né? Porque não depende de você. Eu achava que, nossa, tá nas mãos dos seus pais, assim, eles vão te encaminhar, mas você segue seu caminho. Você segue seu caminho, não tem jeito. Os seus pais vão te orientar, é a função deles. Você que tem a experiência, eu não tenho, mas eu imagino que até certo ponto você consegue encaminhar, né? A partir dali, voa e também você aprende muito com eles, porque eu levo cada lição de moral dos meus filhos, assim, que eu falo, meu Deus. Eu aposto que você vê neles bobagens que você já fez. Com certeza. E aí você fala, olha aí, quem sou eu pra falar agora? Exatamente, eu tenho que ficar quieta. Eu era pior, eu era doida. Na minha época eu não tinha nem celular, minha mãe ficava louca, eu ia pros shows, voltava amanhecendo, nova, 15 anos. Nossa, minhas filhas não saem de casa com essa idade.
Pois é. Mas é que você já percebeu certos erros que você fez, você não quer que ele cometa, não, né? Com certeza. Não, bacana. Vini, como que tá nosso tempo aí? Tá bacana, né? Ó, Fechou. aproveita e reforça mais uma vez, quem quiser ver o Cultura Livre. Sim. Reforça aí qualquer rede social. Olha, galera, o Cultura Livre, a gente está na TV Gazeta e TV Mato Grosso também. A gente está em 2 TVs. Na TV Gazeta, a gente começa na quarta-feira, às 21h30. Então, no canal 19.1. É semanal? Semanal. Aí, no sábado, a gente reprisa o programa às 21 horas na TV Gazeta. Indo para a TV Mato Grosso, na segunda-feira, às 19 horas, a gente está na TV Mato Grosso com um programa também reprisado, só que é um programa mais antigo e a gente traz para a TV Mato Grosso, legal. não é um inédito, mas a gente traz que não rodou na semana na TV Gazeta. Então, bacana. é um programa que volta Tá depois sempre- ele vem de uma repescagem, a gente escolhe... Dando uma requentada ali. a gente escolhe os melhores programas e a gente traz. Bacana. E aí a gente traz para a TV Mato Grosso na segunda, sábado 17 horas e domingo às 18 horas também na TV Mato Grosso. Então a gente está no ar praticamente Em a 3? semana inteira. Em 3 horários No na sábado, grade? a gente tem 3 horários na grade da TV Mato Grosso e 2 horários na TV Olha Gazeta. aí, tem que ter moral, hein? Tem que ter qualidade, hein? Parabéns, viu? E aí a gente vai estar no YouTube também, lá você tem acesso, né? Cultura Livre MT. Todos depois vão pra lá. Toda quarta-feira o programa inédito já sobe pra lá também. A bacana. pessoa pode acompanhar no ar, na TV ou no YouTube já. Sim, Porque a bacana. gente também acessa muita gente de fora do Brasil, viu? Que assiste. E aí é via internet É só, via né? internet, fora de Cuiabá, porque a TV Mato Grosso e TV Gazeta, ela tem um alcance aqui Regional, numa né? regional, Mato Grossense. Então, a gente, para ir para fora, a gente precisa do YouTube, né? E aí, então, tá lá no YouTube também, na íntegra. E é isso, a gente fala que a gente é o nosso encontro com a cultura mato-grossense, né? O encontro semanal há mais de 5 anos, aí levando a cultura para os 4 cantos do mundo. Você vê como que é importante, né? Esse fato de a gente estar conversando aqui. A parte que eu conheci era só a parte da web. E eu fiquei sabendo que vocês estão 5 dias praticamente da semana na TV. Cara, falando de cultura, parabéns, cara, E deixa eu te parabéns. contar, fui levar minha filha na escola, o porteiro, cara, você que é a Heloíse do Cultura Livre, o porteiro, tipo, Olha assiste aí. meu programa. Eu fiquei muito feliz. satisfatório, né? É muito satisfatório. Tipo, cara, eu adoro o seu programa e não sei o que. Eu falei, fico toda quarta-feira, eu tô lá já ligado pra assistir, quero saber quem vai ser entrevistado. Bacana, eu quero ir lá no seu programa também depois. Não quero parecer pretencioso demais, mas nossa banda acho que dá pra fazer Massa, vai dar um caldo bom. Tá, joia. Muito obrigado, viu, mais uma vez, por doar um pouco do seu tempo, um pouco da sua história. E também tá doando o seu sangue, suor e lágrimas pra cultura aqui. Parabéns, viu? Pra nós, né? Parabéns aí você Valeu, também muito pela obrigado. Central, toda a sua equipe aí, o Vini que tá aí Exatamente. atrás fazendo toda essa captação e essa correria aí do backstage, né? É importante. E pra manter a Central viva aí, parabéns e muitos anos aí pra vocês e que a gente possa contar histórias e dialogar e falar um pouquinho também de podcast, de cultura livre e ter outros encontros aí de comunicadores, eu acho que é massa. Fortalecer essa cena, esse Exato. ecossistema, né? Com certeza. É isso aí, galera. Então, aquilo que a gente falou no meio do programa, né? É um esforço muito grande para estar trazendo informação relevante, histórias para você. Então, ó, a gente merece, não merece um dedinho no like? Com certeza, já. Segue a gente, se inscreve, compartilha e comenta. Às vezes você tem uma história legal que você quer participar ou você quer sugerir uma pauta pra gente. Isso daqui, ó, é um programa pé no chão. A gente é acessível, então aproveita, comenta. Se você ainda não conhece o trabalho da Elo, procura lá também nas redes sociais que o Vini colocou aqui. E se você já conhece o trabalho da Elo, dá um pulo aqui também depois, beleza? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu. Até mais.